você é quem? Tirando de advogada, o que você é? Eu sou mãe, sou esposa. É minha tia, o mais importante, é minha tia, não. Mas a pandemia fez todo mundo do nada aprender tudo, né? Exatamente, fez todo mundo do nada se adaptar. No início foi um susto. Como é que eu vou ter acesso agora ao cartório? Então o que o tribunal fez? Vamos criar o balcão virtual. Pra mim, excelente a tecnologia. Se pudesse fazer todas as audiências em casa, se eu pudesse despachar tudo em casa, se eu pudesse entrar no balcão virtual, pra mim maravilhoso. Não precisava nem ir nunca mais lá, né? Fala aí, pessoal, eu sou o professor Alfredo e hoje a gente está aqui em mais um episódio do Praticando Tecnologia Podcast para te mostrar que a tecnologia está presente em todos os lugares da face da Terra, inclusive no direito, né? Você é quem? Isso. Eu sou a professora Vanessa Leonardo. E aquela moça ali é quem? Aquela novinha. Deixa eu... Quem que é essa linda maravilhosa? Sim, novinha. O meu nome é Quitéria da Costa, eu sou advogada, né? Tô tendo a honra de estar aqui hoje, nessa noite, participando desse podcast. Fez até a unha. Fez cabelo também. Deu uma esticada, ó. Um botox. Pra esse dia tão especial. E você é quem? Tirando de advogada, o que você é? Eu sou mãe, sou esposa. É minha tia, o mais importante, é minha tia, não. Peraí, filha de Deus! E principalmente tô tendo a honra de estar aqui diante do meu sobrinho. Por último. É menos importante. Estou aqui diante do meu sobrinho, que é uma honra muito grande. Não dá nem pra falar essas coisas. Menos Não, para com isso. Não, que isso. Poxa. Muita honra. E a gente tá aqui hoje para poder falar de direito, porque eu conversei com minha tia antes, né? Meu nome é Alfredo, mas é Alfredo Júnior. Então, se me chamarem de Juninho, você já sabe por que é. Então, não ache errado. Quando vê o menino do jogo, eles me chamam de Destructor. Tá. Então, aí meus familiares me chamam de Juninho, Juninho, tá? o nosso Juninho. Que eu me irrito, porque se era pra me chamar de Juninho, botasse o nome de Júnior. Botar só Júnior. Qual é o seu nome? Colocasse Júnior. Juninho, pronto. Pronto. Poderia colocar. Bota de Alfredo e nunca chama de Alfredo. Mas, enfim. A gente veio aqui porque eu já conversei algumas vezes com a minha tia no começo da pandemia. E hoje em dia, muita coisa no direito teve que migrar pra pandemia, né, tia? Você tudo. Acabou, teve que migrar tudo, né? Ainda tem audiência presencial, né? Mas Sim. é bem pouco, né? Comparado com antigamente. Não. Vamos voltar, né? Antes da pandemia. Como funcionava? Apesar dos processos serem eletrônicos, aqui no Rio de Janeiro, a partir de 2009. A partir de 2009 começou a funcionar o processo eletrônico no Rio de Janeiro. A partir de 2022, em todo o Brasil, já estava funcionando o processo eletrônico em todos os tribunais, né? Então, o que aconteceu? As audiências durante todo esse período da pandemia foi onde testaram realmente a informática. Pra ver se funcionava, né? Testou todo Então, mundo. na verdade, a pandemia, ela antecipou esse processo da tecnologia. Eu falo pra todo mundo que o EAD, toda a parte tecnológica, ia demorar uns 10, 15 anos pra funcionar direito. Mas a pandemia fez todo mundo do nada aprender tudo, né? Exatamente, fez todo mundo do nada se adaptar. No início foi um susto. Como é que eu vou ter acesso agora ao cartório? Então, o que o tribunal fez? Vamos criar o balcão virtual, né? Então, por exemplo, você tinha que ver um despacho, você tinha que despachar, você tinha que ir no cartório, você tinha que ir direto ao magistrado. Não, com a pandemia, né? Com essa tecnologia avançada, criaram-se o balcão virtual hoje, né? Do escritório, de casa, seja onde você estiver, do celular, você acessa a vara que você precisa falar, o tribunal que você precisa falar, e você já tira a dúvida, olha, eu quero pedir para despachar. Você quer despachar com o magistrado, não precisa fisicamente, ele tem uma agenda online. Mas aí fala melhor, o que é despacho? Pro pessoal que tá vendo saber o que é. Despacho, olha, o cara pode estar achando que é outra coisa aí. Não, vamos lá. Já que a gente está falando de direito, né? O despachar que eu estou me referindo aqui é tratar de um assunto que está pendente com o magistrado. Eu, por exemplo, né? Eu tenho uma tutela antecipada, entrei com uma guarda de um menor, né? E eu pedi uma tutela antecipada, o processo está parado, eu rapidamente vou agendar com o magistrado. Antigamente não, antes da tecnologia, eu teria que ir até o cartório, né? Aguardar a agenda, aguardar as audiências, e agora não, eu agendo o horário do magistrado, ele tem uma agenda online, para que a gente possa... Todos os magistrados ou é por vara? Ou como é que funciona? Todo o tribunal. Todo o tribunal? Entendeu? Ficou muita coisa, né? Sim, mas veja bem, o CNJ, né, é obrigado ter? Não. Se o magistrado, né, ele preferir presencial,
Aí vai ter que atender a agenda presencial, entendeu? O CNJ, quando passou a pandemia, ele tirou essa obrigação. Porque agora ninguém está mais impedido de ter contato físico, entendeu? Então, mas o CNJ, ele deixa essa liberalidade para o magistrado. Ele escolhe como é que vai ser. Exatamente, ele escolhe. Tem uns que... Estão escolhendo o quê? Olha... eu escolho ficar em casa. Não. Eu vou ser sincera, eu como advogada, para mim... Excelente a tecnologia. Se pudesse fazer todas as audiências em casa, se eu pudesse despachar tudo em casa, se eu pudesse entrar no balcão virtual, para mim, maravilhoso. Não precisava nem ir nunca mais lá, né? Não, entendeu? Mas eu vou falar ainda aí após a pandemia, quando tudo realmente foi regularizando. Então, o CNJ, ele deu essa escolha para o magistrado. A audiência, né, pode ser presencial. Também, se ele escolher online, é de acordo. O que ele prefere, né? O que é melhor? Tem juízes que não se adaptou. Tem juízes, poucos, que prefere presencial. Mas isso tem a ver com a idade, de repente? Acredito que sim. O pessoal mais velho tem uma repulsa. Tem uma certa resistência. Isso. É certa resistência. Por exemplo, às vezes eu não milito, né, na área criminal, mas eu tenho amigos que militam. Então eles ficam muito chateados de falar. E o juiz ainda fala, não, eu prefiro ver cara a cara. Eu prefiro ouvir o depoimento para realmente eu fazer o juízo de valor. Não tem nada a ver, ele vai estar ouvindo. Eu não vejo diferença nenhuma, muito pelo contrário. Aí eu vou... Porque você veja bem, a câmera olha... tem que ficar ligada também, né? Não, e olha só, você deslocando é ótimo para o meio ambiente, menos carro na rua, menos gente na rua, concordo. Se fizer tudo virtual. Então, eu como operadora do direito, eu sou operadora do direito há 20 anos. Mas vamos lá. Mas e o cara tá lá na audiência, aqui, ó, conversando no WhatsApp com o advogado, ó, e aí, como é que pega? Advogado do lado. Não, advogado do lado não pode, que a gente tem... Quer dizer, tem uns esquemas, mas aí você bota a câmera, vê tudo, não tem ninguém. Mas e aí? Então, vou lhe falar... Eu tô contigo aqui, eu sou o réu Sim. e tu é meu advogado, eu tô aqui, olha só, vem com fulaninho, não sei o que lá. Então tá ótimo. Então, o magistrado, ele fica ligado. Pra ver se o que tá rolando. Celular na mesa. Muitos deles exigem que o celular fique na mesa. Pra não mexer. Para exatamente na hora do depoimento do autor ou do réu, eu falo em relação a processo civil, aos polos, né? Que todo processo vai ter o polo ativo e o polo passivo. Sim. Então, vai prestar declarações o polo ativo e o polo passivo. E ambos estarão assistidos por advogados. Sim. Então, essa técnica aí, mas não vai passar pelo WhatsApp, não vai conversar? Porque, veja bem, primeiro, na hora de prestar os esclarecimentos, o juiz vai ficar você e ele de frente. Ele não vai ter como botar as mãos aqui para baixo. Mas na online? Na online é obrigatório espaços separados. Mas aí eu posso estar conversando no WhatsApp, tio. Pois é, mas aí, olha só, o celular tem que estar... as mãos têm que estar de formas que o magistrado tenha, entendeu? Até mesmo porque o advogado está de olho. Sim, entendeu? De defesa, exatamente. A parte contrária sempre vai estar de olho no outro. Por exemplo, tem que estar no online, né? Quando a gente fazia muito, e quando faz uma ou outra, né? Tem que estar em espaço separado. Sim. Inclusive, o advogado, né? Fica o advogado e o autor. Testemunha, ninguém pode estar junto. E tem exatamente a outra parte que está de olho. Mãos na mesa. Por que virou para um lado? Está falando com quem? E se a juíza ou o juiz perceber, na hora chama a atenção. Com certeza. Entendeu? Então, quer dizer, e está todo mundo ligado também à tecnologia. Teve até um vídeo famoso agora, não sei se tu viu. Acho que você também não viu. Que os dois estavam na mesma sala. Que o advogado se escondeu embaixo da mesa, passou a câmera assim, e aí voltou, não tem ninguém. Moço, e aquele senhor embaixo da mesa e o cara embaixo da mesa, botando a câmera, que o juiz falou. O cara escondidinho assim embaixo da mesa do advogado. Pô, mas bestão, né? Nem pra ser uma mesa igual essa aqui, por exemplo, que não ia dar pra ver. Exatamente. Olha, eu acho que às vezes, no desespero, eles podem até arriscar de tudo, né? Sim. No desespero, entendeu? De ver que ali, principalmente quando trata com a mentira. Então, ele tem que arriscar de tudo, e não dá problema não, tia, se pegar alguém... Claro que dá. Claro que dá. Não, falso testemunho, entendeu? O juiz pode chamar, o Ministério Público pode chamar e abrir o inquérito. Sim. Entendeu? E sair preso na hora. É isso aí. Entendeu? Falso testemunho, tá atentando contra a justiça. Não pode. Ninguém pode ir a juízo mentir. Até mesmo porque a partir do momento que você vai ser testemunha, você não é testemunha nem do réu nem do autor. Você vai prestar um favor à justiça. Você está testemunhando para tentar a veracidade dos fatos. Exatamente. E antes de depor, você tem que fazer o voto que vai falar a verdade, que não tem nenhum interesse de favorecer nenhuma das partes. Então, você está prestando um favor à justiça, a esclarecer a verdade. Então, quer dizer, falso testemunho é crime. Qualquer ato, né, contrário ali, que a gente fala da verdade,
né? Ou você está tentando atrapalhar o processo, é crime. Não pode, de jeito Não, nenhum. não pode. Não pode de jeito nenhum. Eu falei isso porque realmente o cara fala, pô, audiência online é fácil. Eu concordo com você que o juiz, se ele for mais chato, eu quero a mãozinha, igual professor. Quero o celular em cima da mesa, quero ficar olhando, mãozinha na mesa, deixa a câmera pegando a mãozinha. E pra tomar conta, né? Pra não dar problema. Exatamente, mas o que houve? Como foi tudo muito novo, Ninguém fazia isso, né? Todo mundo teve que aprender. Sim. Né? Então, por exemplo, como é que vai fazer a audiência online? Como é que vai juntar autor, né? Do lado o autor com o seu advogado, os dois do lado, longe do magistrado, todo mundo no mesmo espaço? Então, eles foram se adaptando. Não. Vai ser todo mundo, por exemplo, em cada tribunal tem uma sala. Se você não tiver Sala de acesso. espera, né? Não, se você não tiver acesso à informática, né, a sua casa, se o advogado não tiver o escritório, então os tribunais eles têm as salas para poder disponibilizar para a pessoa ser ouvida, entendeu? Então, por exemplo, pode ser também uma audiência híbrida. Eu estou lá eu já fiz uma audiência com a minha amiga Valéria, né, que ela faz a parte trabalhista. Então, os autores estavam em Fortaleza, eles foram transferidos, né, por ocasião do trabalho. Mas a audiência tinha sido marcada aqui, mas o trabalho os transferiu. Então, seria um gasto excessivo ter que vir aqui só a audiência. Então, a gente peticiona, comprova, né, que essa transferência foi obrigatória devido ao trabalho e que seria um prejuízo para as partes estarem aqui. Então, nós iremos ao tribunal, se a juíza exigir o juiz, vocês serão presenciais, mas quem está de longe, fica de longe. Fica de longe. Isso antes da pandemia não se fazia isso. Não, você tinha que vir, tinha que vir. Não, de forma alguma. Eu vi vários processos De forma que alguma. você tinha que trocar o... Não, você... porque existe uma competência, né? Existe uma competência. Os processos são divididos por competência. Eu não posso, eu que queria morar na Barra, e distribuir um processo no centro da cidade. Antigamente, ficava o acúmulo de pessoas, o acúmulo de processos. Então, com o decorrer do tempo, foram feitos os fóruns regionais para atender a população local. Para quê? Para ninguém ter que se deslocar ao centro. Eu moro na Barra, moro na Tijuca, e todo mundo no centro. Não. Aí separaram-se as competências. Então, por exemplo, moro na Barra, processo distribuído na Barra. Então, a minha audiência será na Barra. Mas, antigamente, imagine como era isso sem a tecnologia. Não tinha como. Que não tem nem como fazer, né, a entrevista, onde qual não, o você cartório mais teria que, porque veja próximo. bem, o autor, né? Pro autor tá ótimo. A competência, ele tem esse privilégio, tá? Porque ele pode distribuir aonde ele mora, correto? Sim, Só que isso que eu ia falar. o réu, né? Eu distribuí um processo contra o réu que mora em São Paulo. Então, o réu tem que vir para cá, porque a competência cabe ao autor. Então, olha o prejuízo. Entendeu? Então, hoje em dia, não. Se eu comprovar, né, que para mim é necessário ficar em São Paulo, por motivo de trabalho, despesa, vai poder fazer, porque tem a tecnologia. Exatamente. Eu lembro de vários famosos que tomavam processo por site, blog em geral, e eles sempre tinham que pedir para trocar, ou então às vezes não conseguia, tinha que viajar para outro estado para poder, e hoje em dia Por já exemplo, mudou. eu não milito na área criminal, mas como é que funcionam as audiências hoje criminais? A única, né, a maioria delas são feitas online. A Secretaria, né, Assistência Penitenciária, que a gente chama de SEAP, ela montou, tá? Um esquema, realmente lá na penitenciária, em Bangu, ou seja qual for, para as audiências serem realizadas lá online. Então, o advogado fica, né, com o preso, e lá ele é entrevistado, a juíza, todo mundo online. Por quê? Menos perigo na rua. Sim. Entendeu? O Estado gasta uma nota para deslocar. Com certeza, porque não é um carrinho sozinho, uma van com um cara dentro, né? Toda uma equipe. Exatamente. Então, o que a tecnologia fez? E, né, até mesmo para a proteção do magistrado, de todos os envolvidos. Então, eles estão no seu próprio lugar da prisão, tem uma parte da informática só para isso. Legal. Entendeu? Que antes da pandemia não era assim. Quantas vezes, por causa do trânsito, atrasava, não tinha audiência, porque não deu tempo, voltava para o cárcere, no outro dia tinha que estar lá. Aí, quer dizer, por exemplo, olha um preso que está num presídio federal. A audiência, o crime foi feito aqui, ele tem que ser ouvido pelo magistrado do Rio de Janeiro, o magistrado competente, teria que gastar... Para trazer o cara... Nossa. Para trazer alguém que está no presídio federal, porque a competência é aqui, a competência, né? A lei não pode... né? Tem que atender o que diz a competência, e agora com a tecnologia, lá no presídio federal, ele é ouvido. Já não tem esse gasto para o Estado. Antes da pandemia. Tinha que ter. E uma coisa, já que você falou que teve engarrafamento, às vezes o cara perde, aconteceu no começo de ter muitos problemas de tecnologia as audiências não acontecerem, porque o pessoal não sabia usar, porque a internet caía. Sim, exatamente. Aí o que ia acontecer? A gente tinha que ligar para a vara, falava, olha, eu não estou conseguindo abrir minha internet, eu não tenho internet suficiente para isso, porque tudo foi uma adaptação. Sim. Então, o que acontecia de audiência que não saía, entendeu? Porque muita gente, por exemplo, as partes. Imagine,
a Valéria, ela faz muito trabalhista, então, né, ela é do sindicato. Então, para ela foi muito trabalho, porque aquela galera não tinha muito contato com a informática. Entendeu? Então, quer dizer, a audiência, como é que a gente vai fazer? Ela tinha que pegar, e aí, não, olha, mas doutora Valéria, não, vai no seu telefone, cadê que ele acessava isso? Tinha que ligar, olha, o autor não tá junto, né, conforme diz, é todo mundo separado, não consegue acessar. Aí remarcava. Não, no início foi um processo difícil. E quando começamos a distribuir os processos eletrônicos, também foi muito difícil. Porque ninguém conhecia o sistema, distribuía o mesmo processo diversas vezes. Nossa. Depois tinha que entrar e pedir para cancelar, tinha que ir na vara cancelar, porque tudo que é novo, né? Mas chegaram a fazer treinamento, tia, com alguém? Tipo assim, quando a gente implementa uma ferramenta nova em algum lugar, você faz um treinamento. Sim, o que o tribunal fez? Fez para os funcionários deles, correto? Ah, sim. Fez para os funcionários, né? Todos fizeram um curso. Sim. Nós, advogados, né? A OAB, para quem quis, vou ser muito sincera, né? Para quem quis, a OAB disponibilizava, sim, curso para fazer. Mas pagava ou era... Não. Você só ia lá, eu quero fazer o curso. Exatamente, entendeu? Pô, então teve suporte. Teve suporte. Pessoal que não... Por exemplo, tem advogados, né? Com uma idade já que eu conheço, advogados já com a idade avançada, que muitos desistiram. De trabalhar. A gente estava falando isso. Sim, muitos desistiram de trabalhar. Por quê? O mundo agora tem eletrônico, né? O direito é eletrônico. A distribuição é eletrônica. A maioria das audiências, dependendo do juiz, vai ser online, né? O balcão é virtual. De atendimento, né? Para tirar dúvida. Isso é isso, exatamente. Então, eu gosto falando para você. Se eu tiver um processo que tem urgência, por exemplo, né? Estou na Tijuca. Para ir para Pavuna, olha o tempo que eu vou levar, o trabalho que eu vou ter. O balcão virtual facilitou isso. Todos os tribunais têm balcão virtual. Claro, tem dia que o sistema tá ruim. É, porque tá todo mundo acessando, acontece. Exatamente, mas não é todo dia. Se eu virar e falar assim, não, esse balcão virtual é uma bomba. Não, tem dias que realmente é sistema. Fica ruim, eu não consigo acessar, mas a maioria das vezes eu acho uma ferramenta excelente. Não, mas com certeza, a tecnologia tem para ajudar todo mundo. E depois que aprende também sai fácil, né? Sim. Porque aí você ganha muito tempo com isso. Sim. Mas aí, tia, eu quero perguntar o seguinte. Antes da pandemia, o que era feito online? Você falou que os processos já eram eletrônicos. Sim. Ok. O cara já tinha que ser um advogado velho, que né, a gente tava falando agora. Se o cara já é um senhor. Ele tinha que saber mexer com o computador, porque ele tem que fazer tudo, peticionar tudo, era o Word, ele tinha que mexer no mínimo do computador. Sim. Pelo menos mexer no Word ele tinha. Não, vou lhe falar uma coisa, né? Antes do processo eletrônico, tudo era Word, correto? Isso. Sim. Só que os advogados, eles digitavam na datilografia. Mas 2019? Sim, por quê? Ainda não, o sistema todo do tribunal ainda não estava informatizado em relação à digitalização. Não, mas no caso assim, o cara digitava no Word e imprimia. Sim, a gente teve por um bom tempo, né? Até 2016, 2017, mais ou menos. Porque, olha só, foi implantado aqui no estado do Rio de Janeiro a partir de 2009. Sim. Tá? O tribunal disse, estamos implantando. Então, começou. Uma vara era eletrônica, a outra não. Ia testando as varas. As varas, né, que tinha o maior número de processos. Tudo que era físico, lá no tribunal, criaram-se uma central de digitalização. Sim. Então, por exemplo, pegava o seu processo, o seu processo ficava paralisado por 60 dias. E aquele processo ia para a central de virtualização, para virtualizar, né? Então, digitalizava, e aí, a partir desse momento, você começava a peticionar eletronicamente. Correto? Porém, você ainda tinha a oportunidade, como o sistema todo daquela vara ainda não era, porque muitos processos. Você imagina, tem processo de 1.000, 2.000, 3.000 folhas, né? Processos de litígio que vão tramitando anos e anos. Então, você imagina volumes de processo. Meu Deus. Para a gente fazer carga para falar neles, nós tínhamos que pegar... Hoje eu vou pegar o primeiro volume. Até, só para contextualizar, porque a minha tia falou 1.000, 5.000, ela não tá exagerando não, tá, gente? Porque tem muito... Tem até um processo famoso agora do TikTok que apareceu, de duas meninas. Problema de capinha de celular. Quem sabe, que é de uma capinha lá em São Paulo, e a Bubu, que é famosa aí. Que a menina fez um processo de 1.000 páginas para tentar ganhar a indenização da Bubu, porque ela postou um vídeo dela. Então tem mesmo, e até é famoso aí agora. Caraca. Então aí, por exemplo, hoje eu consigo acessar um processo de 2.000 páginas com muita facilidade, eletrônico, eu vou abrir lendo. E quando eu tinha que tirar do cartório? Então, eles eram divididos por volumes. A cada 300 ou 200 folhas, formava-se um volume. Então, por exemplo, se o despacho que eu tinha que cumprir, ou melhor, a decisão judicial, o ato, né, qualquer decisão que eu tinha que cumprir, eu ia lá e pegava só o terceiro volume. Eu não tinha como levar o processo todo.
só no final, quando eu tinha que falar em alegações finais, que é o resumo do processo. Sim. Então, se tinha 10 volumes, você tinha que levar aquilo tudo, você tinha que andar com aqueles carrinhos no corredor do fórum, porque era muito papel para você levar. Pra quem não imagina, se você vê qualquer série de advogados americanos, você vê que os caras vêm com um monte de bagulho, enche lá de papel, tipo Suits, que é aquela série lá que é muito boa. É verdade, acontece. Sim, os processos eram exatamente assim. Aí agora não, agora a gente acessa direto, né? Na página do tribunal, você vai falar de uma folha, você vai fazer alegações finais. Você vai baixando, você vai olhando com calma, você não tem mais aquele trabalho. Por exemplo, tinham advogados que ganhavam só para fazer diligência. O que era isso? Só serviço externo. Eu preciso de uma cópia do processo que está em tal vara. Ele ganhava para passar o dia. Olha só, eu preciso tirar cópia, porque hoje em dia a gente vai e faz a nossa pasta. Mas só que eu tinha que tirar cópia de tudo aquilo ali, eu tinha que guardar. É porque o processo normalmente é público, né? Então o cara poderia tirar xerox. Isso aí, veja bem. Os processos, todos são públicos. Sim. Exceto os que têm sigilo. Exceto o que tem segredo de justiça. Isso. Né? Que, por lei, o que envolver família, menores, incapazes, obrigatoriamente, eles têm segredo de justiça. Mas tem processos também, se houver necessidade, e as partes comprovarem que precisa de um sigilo, também é gravado no sigilo. Que aí só quem tem acesso são os advogados das partes. Mas aí vem um problema aí, porque meu nome e meus dados estão vazados aí, porque o TJ botou aí. E aí? Porque eu digito lá, Alfredo, aparece no Google lá meu nome, que o TJ vazou meus dados. E aí, como é que faz? Porque é público, mas aparece lá, Alfredo, contra Tim, desculpa aí. Então, exatamente porque a consulta é pública. Sim, a consulta é pública, né? A consulta é pública. Muda alguma coisa eu pagar pra consultar lá? Porque paga, eu acho que é quanto que paga por mês? R$2? Para consultar? É. Não, olha só, as certidões, inclusive hoje, a consulta no tribunal, se você, por exemplo, eu quero saber quantos processos o Alfredo Júnior já sofreu, vamos botar assim. O nosso estado era o único que não dava essa certidão gratuita. E agora o tribunal, se você quiser saber, eu vou fazer um contrato com a Vanessa. Eu quero saber, né, o caráter da Vanessa como profissional. Eu entro no site do tribunal, peço uma certidão eletrônica. Ah, mas você consegue pedir? Sim, se você tiver os dados, eu vou firmar um contrato com a Vanessa. Eu tenho todos os dados dela, porque se eu vou contratar, eu já pedi os dados da contratada. Eu jogo no tribunal, peço uma certidão eletrônica. Em 8 dias úteis, a certidão está pronta. E lá vai dizer se você sofreu algum tipo de processo judicial. Legal. Eu tô falando porque, por exemplo, eu entro no Jus Brasil, por exemplo. Você consegue ver algumas coisas do processo. O Jus Brasil é outra coisa. Aí você tem que pagar um convênio, você tem que assinar. Por mês. Exatamente. Você vai assinar um pacote para você ter acesso ao andamento, ter acesso às decisões, entendeu? Porque, por exemplo, né, na consulta pública, você não vai conseguir ter acesso às peças do processo. Sim. Né? Explica o que é peça para os amiguinhos que estão assistindo. Distribuir uma ação, a gente chama de inicial. A parte vai contestar, correto? Eu, quitéria, antes do meu prazo, eu posso abrir e já vejo tudo que tem lá. Como advogado. Como advogado, eu tenho minha senha do tribunal. Eu não consigo, por exemplo, eu, pessoa normal, eu nunca tentei, eu tô perguntando. Eu, pessoa normal, não consigo ter acesso ao Jus Brasil, pagar e usar, tem que ser advogado para pagar a mensalidade? Não, qualquer um pode? Qualquer um. Então, vou ver os processos aí, hein? Qualquer um, entendeu? Se você pagar tiver dinheiro? Se você pagar o convênio, exatamente por isso que eles vendem um serviço. Sim. Por saber que a parte, por exemplo, né? A parte não vai conseguir acessar o tribunal e abrir as peças. Sim. Entendeu? Então, assim, é público. Sim, entre aspas. Né? Não é público, qualquer um vai entrar e vai ver as peças? Não. Entendeu? O advogado, sim. Porque ele faz parte, ele tem um acesso ao tribunal. Todos nós temos uma senha, né? A gente tem um toque da OAB, né? Então, quando começou isso... tem o toque da OAB, nós temos o toque, entendeu? Ali é a nossa senha, a nossa assinatura digital. Sim, aí, por exemplo, todos os processos que não sejam segredo de justiça, eu, como advogada, eu posso ter acesso. Mas eu, pessoa física, normal, não, né? Não vai conseguir, porque precisa exatamente da senha. Precisa do acesso da OAB. Pagar pra quem se você já tem a tia carteira quente aí, ó. Não, estou falando no geral, né? Alguém que tá vendo aí, quer ter acesso a dados dos outros, entendeu? Pra quer fofocar a vida alheia, a gente dá um pulinho lá rapidinho na Apesar que, por exemplo, né, se alguém me ligar e pedir para ver processo de alguém, eu não faço porque isso é antiético. Sim. Então, se a pessoa tem o seu advogado é coisa de confiança. Se você tem um processo com advogado, você pergunte ao seu advogado. Né? Não é legal você ter um advogado e você entrar em contato com outro advogado, dá uma olhada no meu processo, ou você confia ou não confia. Então, quem for contratar o advogado tem que contratar de confiança.
Porque não adianta nada ficar querendo ver se tá fazendo certo ou não, Exatamente. né? É melhor não pagar. Entendeu? E é antiético um colega, né, ficar dando um palpite no trabalho do outro. Quem tem advogado tem que confiar no seu advogado. Mas o advogado, ele consegue ver qualquer processo, De qualquer exceto... pessoa. exatamente. De segredo de exceto justiça. o segredo de justiça, que só cabe às partes. Mas aí vamos continuar. Você tava falando dos véis. O que aconteceu com os véis? Os véis desistiram de ir trabalhar por causa de quê? Porque, olha só, com o processo eletrônico, né, a máquina da datilografia Não funciona mais. Já era. Não, já era. já era, né? Aí, olha só, ele pode até datilografar ainda, fazer a peça, ele não tá fazendo no Word. Só que ele tem que digitalizar, É. ele Não, tem mas que aí- juntar. Que trabalho. Mas se for um velho rico, tem uma auxiliar. Ele faz, a auxiliar faz as coisas pra ele, não? Não vai. Mas ele, se ele tem auxiliar, tem alguém que ele paga pra fazer. Ele só vai Sim. editando o cara faz. Então. Olha, Vanessa, eu vou te falar, se realmente for um advogado, né, que tem uma boa condição, uma boa estrutura, ele realmente pode pagar para fazer tudo. Aham, Agora, sim, infelizmente, os meus colegas, né, com poder aquisitivo baixo, aham. que tá ganhando os honorários para se manter, se Aham. ele for dividir, Entendi. entendeu? Olha, eu vou dividir, você digitaliza, você faz as minhas No audiências, final, ele vai cada R$10. você protocola, entendeu? Infelizmente. Isso é mais pra secretário, não, escritório, né? Que dá um Sim. escritório Grande, maneiro. né? Que dá pra fazer isso. Exatamente. Mano, mas não fala nem... Eu tenho 20 anos de formada, eu tenho um colega que tem 28 e ele não quer aprender. Uhum. Entendeu? Então, no escritório dele, os estagiários fazem tudo. Ah, sim. E Tem um ele. escritório, né? E aí, por exemplo, ele faz as audiências presenciais e a online com o estagiário do lado. Qualquer dúvida. O estagiário tá ali. Eu não tô conseguindo abrir aqui, ó. Abre aqui pra mim. Por exemplo, Esperto aí. eu tenho a minha filha Renata, né? Que também é Que é advogada. estagiária. Não. Ela é advogada desde os 22 anos. Tá? Passou na prova da ordem na primeira, é advogada, está concluindo agora o mestrado, é Legal. pós-graduada no Ministério Público. Então, ela, na verdade, ela é o meu auxiliar. Que eu não tenho, né, essa esperteza toda na informática, eu não tenho. Mas ela é o meu socorro. Ela Pra que... poder ajudar, né? Exatamente, para poder ajudar, ela sempre dá esse suporte. Aham. Eu tô perguntando isso porque eu vi muito 2020, 2021, 2022, eu vi uma leva de professores sendo demitidos das instituições justamente para não se adequar às novas tecnologias. Você teve que usar a plataforma, teve que usar Meet, teve que fazer coisa online. Nossa, E não é nem mas é questão muita do coisa. cara não querer dar online. O cara, não quero aprender a usar isso, eu não vou usar. Eu sempre dou aula sem usar isso, eu não vou dar agora. E tem umas escolas que eu trabalho que uma leva foi mandada embora, sem condição. E em São Paulo eu vi um monte de gente mandada embora também. Na Escola da Maria, a cantina é toda online. O a minha também. da Vanessa Lá também. não tem dinheiro em espécie. Tá? No meu celular eu baixo o lanche, Isso. eu faço... Lanche card também? Não. Lá eu não lembro agora o nome. Mas lá é tudo pelo... Ela começou agora nessa escola. Na anterior, tudo era levar dinheiro. Não, nessa não. Uhum. Nessa, a gente, né, eu pego o cardápio, ela escolhe. É proibido. Tem como até bloquear os Isso. itens do cardápio. Então, tipo assim, não vou Exatamente. autorizar que coma pizza. Exatamente. Então, a agenda lá também, a partir do 6º ano, é online. Ah, a minha também. Deu para eu falar com eles, não tem mais nada no papel. É Então, isso quer aí. dizer, tudo a gente tem que se adaptar. E não tem o que fazer, pô. você tem que aprender. Eu gostava de bilhetinho, agora eu que fique lá botando... Digitando. Digitando. Entendeu? Mas a Renata sempre no meu suporte. Renata. Mas é uma coisa que o pessoal tava resistente a funcionar, mas é muito melhor. Imagina Mais só prático. você poder controlar quanto dinheiro que seu filho vai comer, você poder controlar o que ele vai comer, você informar para a cantina o que ele tem alergia, para nunca ter problema com ele. Para o controle da escola é muito melhor. Uhum. Imagina só você ter 1000 páginas de processo, ter que procurar uma coisa lendo. Você abre o PDF e digita assim, eu quero achar isso. Ele Ó, mostra. por exemplo, eu era resistente em ter 2 telas, né? Meu marido trabalha com tecnologia no Estado, né? Então, e ele ficava, amor, deixa eu botar outra Vai ter que tela. me arrumar um emprego. Você- Pode ser marido aí pra me arrumar um emprego. Eu tô precisando de um emprego no Estado. Pelo amor de Deus. Aí ele, amor, você vai produzir mais, né? E eu, não, deixa só a minha telinha. Ih, é um Olha, vício. ele falou, não, eu vou botar. Aí no final de semana ele montou lá as 2 telas. Olha, que benção. É muito melhor. pô. É, Que benção. muito melhor pra Como trabalhar. o trabalho agora, Rende eu muito mais. produzo muito mais, rende muito mais. aí o problema vai ser, você não vai conseguir ficar só mais com uma tela. Sim, se foi uma coisa que ele fez, assim, nessa tecnologia nova, né? Na minha, eu falo para ele, foi uma adaptação que ele fez, nossa, excelente. Agora eu não fico mais sem. Sim, É, porque não não tem fica. como. Você trabalha muito melhor com 2 telas. Sim. Você é melhor 3.
que uma você divide sério o WhatsApp, a outra você trabalha, a outra também, entendeu? Não, às vezes eu tô no trabalho, eu fico pensando assim, nossa, se eu tivesse no meu computador, eu faria isso tão mais rápido. Tão mais rápido, eu só fico visualizando mais 2 telas. Nossa, aí às vezes dá dó, assim, mexendo no por isso sistema. que eu prefiro ficar em no casa. notebook. Não me chamem pra trabalhar presencial, só em casa. Não, às vezes eu fico triste. Porque realmente é muito melhor, mas é complicado porque muita gente não quis evoluir, não quis acompanhar a tecnologia e tá complicado. Mas aí que eu falei do processo agora, eu quero perguntar o seguinte, eu acho que você não, talvez Renatinha, né? Mas você já tá chegando a ver coisa de inteligência artificial para poder usar nos teus bagulho? Olha, a Jamile, já até falei dela e vou aconselhar chamá-la aqui, né, que vai ser muito proveitoso. A Jamile, ela pesquisa, né, inteligência artificial. Ela está doutorando lá na PUC. Ela fez mestrado, ela é pesquisadora nessa área, né? Então, quer dizer, apesar eu vejo assim, a advocacia fala assim, será que os advogados vão acabar? Não Como vai. é que vão ser as petições, entendeu? Então, eu vejo alguns, assim, que realmente estão desinformados, que têm essa visão, e na verdade não, né? Eu realmente ainda não, mas a Renata, que está muito atualizada, o Arthur, que trabalha com tecnologia, o Arthur é meu marido. Meu emprego, Arthur, meu emprego. Eles já estão bem, né, atentos a essa nova tecnologia. É porque, assim, as pessoas têm dificuldade de estar na minha área também. O pessoal tem dificuldade de entender que não vai acabar advogado. Não tem como. Mas eu posso simplesmente pegar o processo do amiguinho, ChatGPT, faz aí a petição pra mim com base nisso aqui. Ele vai deixar pronto, só que eu preciso entender de direito pra saber se tá certo. Com certeza. Não tem como, o cara vai botar, não, tá certo, vou pegar e vou levar. Não vou, eu preciso de alguém pra entender. Exatamente, porque tem que entender o fundamento. Exatamente. Não, e às vezes até pra escrever, porque assim, exemplo meu, eu tenho que mandar um bilhete pra algum pai. Eu tô com preguiça de digitar. Eu tô com preguiça de pensar em como ficaria bonito uma mensagem pro pai e pra mãe. Aí eu coloco lá no ChatGPT. ChatGPT, finge que é uma coordenadora do ensino médio pra mandar um bilhete pros responsáveis do aluno. O aluno fez isso, isso e isso. Eu quero dizer que o aluno não deveria fazer isso e que os pais precisam ajudar. Aí ele vai e coloca um textinho pra mim. Um textinho bonitinho, com a linguagem, como se fosse uma coordenadora, aí explicando com o aluno e tal. Ela passou por isso, isso e isso. Cara, é tão mais fácil. Se você parar pra Eu pensar, copio e tia, colo. é muito bom pra direita, é porque ninguém pensou. Tem gente que já pensou, lógico, mas o público geral não. Se você pegar lá o ChatGPT, por exemplo, que é uma inteligência artificial, né? Você pode criar janelinhas de busca, que aí você pode descrever no cada tipo processual que você quer. Então você pode, se é penal, se é civil, você diz pra ele quais livros quer pra ele tomar como base, você sobe as leis atuais, tudo que tá atual, fala assim, é isso aqui. Entendeu o que é isso aqui? Entendeu? Você vai se comportar como um advogado penal. E aí você sobe os processos e ele vai saber fazer. Sim, só que tem um detalhe, veja bem, os fatos, né? Quando você vai fazer uma inicial, você primeiro vai começar com os fatos. Primeiro você vai fundamentar, Isso. né? Eu vou ingressar com a ação, ação de reintegração de posse, conforme fundamenta o Código Civil, tal, processo civil. Primeiro eu vou, falar sobre fundamento, qual artigo, né, que diz para a lei, que diz que eu tenho direito àquilo ali. Então, mas é isso que é o problema. O ChatGPT faz isso. Sim, só que tem um detalhe. Estou lhe explicando a estrutura da peça. Sim. Uma peça inicial, Sim. tudo bem. Só que vem os fatos. Os fatos, eles divergem um do outro. Então, aí você pode usar, porque dá pra fazer. Você pega os fatos e sobe os fatos lá pra ele, pede pra ele usar o Código Civil e ele vai conseguir juntar os fatos e montar pra você. Depois você só vê se tá certo ou não e é tranquilo. Tá, então me dá uma aula. Então, por exemplo, veja bem, né? Vou fazer um divórcio consensual. Isso. Deus Tá. me livre, não. A Consensual, os dois querem, tá, A gente? história é divórcio consensual Isso. quando as partes estão de comum acordo. Tá? Então, vou lá. Não vou falar divórcio, não. Divórcio é muito feio. É feio mesmo. Não, divórcio é muito feio. Vamos falar de uma reparação de danos. Não, calma aí. Ah, não, Vanessa. Não, divórcio é muito feio. Vanessa não é mais divorciada, Vanessa agora casou. Divórcio, essa palavra é muito feia. Vamos falar de uma reparação moral. Isso, pronto, reparação moral, melhor. Tá? Ficou mais bonito. Ação de indenização por danos morais. Isso. Tá? O dano moral que a Josefa sofreu nunca vai ser igual Dano, com certeza. que a Catarina sofreu, correto? Então, eu vou ter que lançar os fatos. Correto. E as histórias são diferentes. Com certeza. Cada um tem sua história Isso e alguém aí. vai julgar. Exatamente. Então, a inteligência artificial, ela vai até moldar de acordo com o Código Civil, porque Sim. eu vou jogar lá, né? Sim. Então, quer dizer, eu quero que fundamente uma reparação civil por dano moral.
Aí tudo de bonitinho, vai cair lá o Código do Consumidor, o Código Civil, tudo. A Constituição, vai cair tudo que abrange isso, que fundamenta esse meu pedido, você correto? sabe o que você quer, você diz para ele o que ele vai usar. Ponto. Que ele vai usar, pronto. Sim. E aí, se ele tiver acesso à internet, e você pode falar assim, ó, utilize os processos que são parecidos com esse, que tiveram ganho de causa, não sei o quê, Natal, e conta a historinha de um lado, você não vai contar, né? Você vai copiar e colar, porque você já tem os depoimentos colhidos, ou sei lá, você conta a história de um lado, a historinha do outro, você sabe o que é isso? Sei. Então agora você é o advogado, monte pra mim. E ele vai montar levando todas as historinhas. Entendi. E se você alimentar bem, ele faz bem. Entendi. Mas eu vou ter que digitar todos os fatos. Você pode copiar e colar, se você já estiver pronto. Mas os fatos você vai ter que digitar, ele não tem como saber os fatos. Você tem que fazer o esqueleto do que você quer. Perfeitamente. E aí ele monta tudo pra você. Perfeitamente, né? Então, como diz a lei, sem advogado não há democracia. Não. Advogado Não vai acabar. Nós, entendeu? Nós somos essenciais. Mas o que eu tô falando é porque as pessoas acham que vão morrer. Não, forma alguma. E o que eu gosto na minha profissão, independente da idade, né? Por exemplo, um grande escritório, né? O administrador, ele não saca nada. Ele vai ter alguém para fazer. Sim. Eu sou autônoma, né? Então, quer dizer, eu estou aberta à atualização. Claro. Enquanto eu tiver saúde e disposição, eu posso advogar. Sim. É diferente de outras profissões. Sim. Enquanto Professor também. Sim, exatamente. Enquanto a nossa cabeça, estiver funcionando, então, assim, eu acho o direito maravilhoso. Não, eu também acho legal, eu gosto. Entendeu? É uma profissão que você não depende de idade, tem saúde, tem disposição, tá conseguindo fazer. A cabeça tá boa. Sim. Entendeu? Então você vai advogar. Parei rapidinho seu podcast só pra falar o seguinte, cara. Tem que lembrar você dos patrocinadores, né? A Rochinet, que é um sistema de hospedagem maravilhoso aqui do Rio de Janeiro, que ele pega o Brasil todo, tem um atendimento. Aquele que cedeu esse espaço todo, esses microfones, essa mesa, essa televisão, o espaço, o lugar todo aqui pra gente. Então, beijo de luz, Cauê, amo você. Guanabara também, que é também quem tá ajudando a gente tudo aqui e cedeu esse espaço aqui pra gente. Também tem a plataforma de cursos, o Curso em Vídeo. Você já sabe que é a maior plataforma, a melhor de todas do Brasil para você aprender curso de programação lá, com Guanabara, redes, hardware, segurança, comigo também. Também tem a plataforma HRBR Curso, que é a nossa plataforma aqui, tem lá curso de montagem e manutenção, segurança da informação, redes, tem concurso lá, AGS, CAP, esse monte de coisa, beleza? Se você quiser ser meu aluno presencial, CTA, que é um dos nossos patrocinadores aqui também, e tem uma escola em Bangu, aqui no Rio de Janeiro, onde eu sou coordenador do curso técnico de informática lá, então você tem entre 14 e 17 anos, queria ser meu aluno, não da Vanessa, porque a Vanessa era de escola de rico, não é? Só é vida. Bangu foi o recreio. Mas você pode ser meu aluno em Bangu, que eu tô lá toda quarta e sexta. Então vai lá me visitar no CTA, Rua Rio da Prata, 391. Beleza? Agora volta pro teu podcast aí. Mas é justamente isso que eu falei. Eu falei esse monte de coisa pra você, porque assim, eu posso botar os fatos, eu posso dizer o que eu quero, eu posso dizer tudo que ele vai fazer, ele pode trabalhar lindamente, mas sem um profissional que sabe o que é pra ser feito, não vai funcionar. Sim. Eu preciso ter, eu até falei pra você, o que eu faço agora? Tem como? No seu caso não é tão útil, no meu é mais útil. Eu chego lá pra ele e eu explico como eu sou, o jeito que eu sou, o que eu costumo falar, quais são as minhas frases, qual é o tipo de brincadeira que eu faço. Eu explico tudo que eu sou. Eu perco ali 20 minutos explicando como eu sou. Aí eu falo assim, cria um post com base no que eu te falei. Ele cria como se fosse eu. Parece que fui eu que escrevi. Então a gente consegue treinar para isso. Então você tem que convidar a Jamile, então, né, justamente. que é pesquisadora nessa Exatamente. área, tá? Já está doutorando na PUC, que ela inclusive lançou um livro. Nossa, que legal. Sim, inteligência artificial, exatamente. Entendeu? Assim, uma fera nessa área, né? Já que ela está evoluindo e vai ser o futuro. Vai, com certeza. Quer dizer, já é um futuro atual. É porque o pessoal não sabe, mas inteligência artificial é dos anos 60, gente. Você só conheceu agora. Mas é antigo pra caramba. Porque o pessoal, não, inteligência artificial é nova. Gente, eu jogava jogo em 95 que tinha inteligência artificial. O que você tá falando? Só que, lógico, o ChatGPT popularizou, né? Que é o que todo mundo fala. O DeepSeek, que saiu agora novo. Muitas outras começaram a se popularizar de forma melhor. Mas ainda tá aí, pô. É coisa antiga. Então, é igual o processo sabe. eletrônico. Na verdade, o processo eletrônico é de 2006. Só que ninguém usava, né? Por quê? Porque tinha resistência, o pessoal não queria usar. Se não precisa, vai usar pra quê? Ó, por exemplo, nos tribunais, né? Então, a competência no tribunal é a segunda instância, são os desembargadores, os juízes de segunda instância, né? Então, por exemplo, se você for participar, defender um recurso, agora tem a sessão virtual e o advogado, se ele for tímido em defender, ele pode gravar um vídeo,
e mandar pra sessão. Que legal. Defendendo. É defendendo. Que legal. Isso é Entendeu? É uma invenção nova. Isso eu acho que deve ter mais ou menos 4, 5 meses, né, que isso entrou em vigor. Então, quer dizer, em vez do advogado online, né? Então, ele é acanhado. Porque na hora que marca a pauta virtual, né? Então, você peticiona informando, salvo engano, acho que 10 dias antes, que você quer defender. Você quer defender o teu recurso. Né? Então, eu achei muito legal, porque às vezes você tem muito conhecimento, mas você é tímido. Não, e o cara pode editar o vídeo, ele pode editar o vídeo pra tirar as partes que ele errou, ele pode tirar as inspirações, deixar um vídeo melhor, ele pode ser muito bom em edição. Um péssimo cara falando, mas Então, ele edita bem, ele defende a parada dele. Exatamente. Eu tenho colegas que falam brilhantemente. Agora, se for pra conversar, eu não quero. Mas é engraçado, né? Tem 880, né? Tem gente que tem vergonha da câmera, que não quer nem chegar perto de gravar vídeo. Tipo assim, é um excelente professor. Mas na hora de gravar vídeo, ele corre. Tipo, você faria a mesma coisa. E tem gente que é o contrário, que não quer ficar diante de um público, mas consegue gravar de boa. Sim. É engraçado, né? Como é que são as Justamente. coisas. E que legal, essa parada é legal. Atende a todo mundo, é acessível. Aí, olha só a tecnologia. Legal. Então, quer dizer, o advogado, ele tem muito conhecimento, ele é rico em conhecimento, mas ele é tímido. Ele não sabe, ele não gosta de falar, não sabe passar. Agora, ele grava o vídeo. Pronto. Edita, paga um editor, o Paulinho arrumando emprego aí. Entendeu? Manda a gravação pro tribunal, defende lá a tese dele. Legal, dá pra fazer uma parada brilhante com isso. E eu achei assim... E não tá errado, porque o editor editou de um jeito que fique bom pra defesa. E não tá fugindo da lei, não tá nada errado. Perfeito. Ficou bonito, Não, ele tá de falando. acordo com o Tá de acordo com o processo. processo. Maneiro. Aí, Entendeu? legal. Eu achei isso muito interessante. Ó, por exemplo, né? Em 2008, eu tive um trabalhão por causa do processo físico. Eu estava fazendo uma execução de alimentos, né? E o réu, ele deixou de pagar os alimentos, ele deixou de visitar a criança e ele já tinha um mandado de prisão. Mas a gente não localizava ele, porque, por exemplo, ele ia na porta da escola, um dia ele ia na quinta, porque, né, na visitação, outro dia ele ia na sexta. Então, eu pegar aquele camarada era quase impossível. Só que um dia eu estou saindo do Ministério do Trabalho, do TRT, ali na Lavradinho. Quem eu vejo descer? Esse cidadão. E ele parou de advogar para dizer que não tinha dinheiro, um primo assinava. E aí eu vejo o indivíduo descendo. Eu falei, o que essa criatura está fazendo aqui? São mais ou menos, acho que 10 andares agora lá com 8. Acho que 8. Eu não lembro bem, que eu não faço trabalhista há muito tempo, a Valéria que faz. Mas eu acho que tem 84 varas. Caramba. Caraca. Todos os processos físicos. Eu, como advogada, né, pelo nome, porque eu tinha todos os dados dele, nome e CPF, eu falei, eu vou começar a procurar para ver se ele está atuando como advogado, se ele é parte, se ele é réu, se ele é autor, o que ele está fazendo aqui no tribunal. Para resumir, quando eu cheguei no 4º andar, numa certa vara, né, eu passei, tipo assim, de 9 da manhã até quase 4 horas da tarde. Meu Deus. E se fosse agora? Não, agora No processo trabalhista? Digitou o nome e apareceu. Ou eu faço uma busca, eu peço uma certidão. Sim, dá certidão na hora. Na hora não, né? Mas é rápido. Não, o trabalhista é rápido. Para resumir, e se fosse eletrônico, qual é o tempo que eu ia ganhar? Aí para resumir, eu levei essas mais ou menos umas até 16 horas quando eu localizei o nome do cidadão. Ele era autor no processo, né? E ele ia ter audiência tal dia, tal hora. Para resumir, eu consegui prender ele no dia da audiência. Nossa. E ele nem esperava. Mas eu quero dizer em relação à tecnologia. Se fosse o processo eletrônico, se já tivesse a certidão eletrônica, tudo teria sido mais ia rápido poupar. para localizar, entendeu? Então, quer dizer, realmente, o processo eletrônico, a tecnologia, eu, Quitéria, que advogo há 20 anos, que carreguei malotes e malotes de processo, né? Que, por exemplo, antigamente saía o despacho que eu falo, né? Alguma determinação que tem que cumprir no processo. O juiz dizia, cumpra o despacho de folha 178. Eu com processo lá em Maricá. Como é que eu vejo essa folha 178? Eu teria que ir ou pagar um colega de lá para poder cumprir essa diligência. Caramba. Agora não, agora abriu o processo. E ver, né? Pronto. Tá tudo. Isso não é Mais excelente. Com É certeza. excelente. E eu vou perguntar uma coisa pra você, não sei nem se você pode falar. Você me perguntou uma coisa uma época de um processo que você estava fazendo da Caixa Econômica, que fizeram empréstimo, alguma coisa assim, você lembra? São tantos, eu não lembro, eu vou lhe falar esse aí, que você até me deu dica excelente para a perita, e vou te falar, e a perita copiou, para ver se a foto era instantânea. Sim. Você me deu várias dicas e eu botei no esquisito do processo. Ajudou em alguma coisa? Eu não sei. Olha, ela ainda vai fazer o parecer. É mesmo? Mas ela fez muita pergunta pertinente. É, porque o que eu vi muito, e acontece... Porque eu estava falando de uma fraude no contrato, por selfie. Isso. Reconhecimento facial. Era da Caixa Econômica? Não, esse é Que alguém fez um empréstimo no nome de uma pessoa e usou e a reconhecimento pessoa, facial. Isso aí, a pessoa não reconhece.
E aí Caramba. entra o problema que pode fazer a inteligência artificial, né? Porque, por exemplo, o iPhone, quando começou o reconhecimento de imagem, o reconhecimento facial do iPhone, você tinha que cadastrar o rosto, tal, não sei o quê. No começo, assim que saiu, se você pegasse uma foto da pessoa e botasse na frente do telefone, desbloqueava a tela. E aí a minha dúvida é, será que a pessoa usou esse tipo de técnica para poder fraudar esse negócio? E aí é uma falha do banco Sim. de ter um reconhecimento facial ruim que permite o cara usar uma foto. Porque eu vou no Facebook da pessoa, imprimo uma foto, boto ali, ou então posso usar a inteligência artificial para botar o rosto da pessoa na minha cara e fazer o reconhecimento. No processo existe a inversão do ônus da prova. Sim, o banco tem que provar, né? Isso aí, veja bem, o consumidor, né? Então, ele já é considerado insuficiente. Ele não tem a tecnologia, Sim. correto? Então, por isso que a gente pede a perícia e o juiz inverte o ônus da prova. Exatamente, eu, Quitério, como consumidor, eu não vou ter como provar aquela técnica, como é que foi feito aquilo. Sim. Então, inverte, o juiz nomeia o perito e inverte o ônus da prova para o banco. Né, para o banco ou qualquer instituição, ou quem for réu no Qualquer processo. pessoa, né? Quem for réu no processo, entendeu? Porque no momento está havendo muita fraude no contrato. Tá, direto. Muito contrato por selfie, entendeu? E, na verdade, eu já tive um processo que pegaram uma foto do Facebook. E usaram, né? E usaram no processo. E eu falo, não é brincadeira aqui, ó. Trabalha com isso, Usaram no processo, e aí, quando eu apresentei a contestação para a parte, ela falou, não, sou eu. Mas esse meu vestido aí eu usei em tal festa, estava no Face. E quando ela entrou no Face, né, nós pegamos aquele dia da festa e juntamos no processo. É porque as pessoas, eu sempre falo isso nos vídeos. Foi uma montagem. Que a pessoa, ela não tem noção, quando ela bota as coisas dela na rede social, pode ser utilizado contra ela. E aí eu falo de quem usa chave Pix como CPF, como telefone. O que o cara vai fazer com o meu CPF? Ele não faz nada com o meu CPF, ele não faz nada. Isso daí já é. O cara tem a foto do maluco no Facebook, tem o CPF, tem o telefone, tem o e-mail, tem todos os dados, ele vai lá e faz isso aí. Aí o pessoal, não, é impossível fazer. Aí, Sim, e acontece muito, por exemplo, você já teve contrato com esse banco, correto? Você tem contrato. Porque eu vou falar uma coisa para alguém cedeu os seus dados. Os seus dados estão em algum lugar. Exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, por exemplo, eu tenho várias idosas que estão fazendo processo e já fez empréstimo com o tem todos os seus dados. Então, faz um novo contrato. Mas agora a tecnologia é selfie. É reconhecimento facial. Sim. Né? Então, por exemplo, né, eu já tive um caso que 2 moças foram na porta de uma senhora. Olha, como você fez empréstimo no banco, você tem direito a esse cartão, porque uma coisa que idoso gosta é desconto. E em farmácia. Farmácia. Se falar, olha, esse cartão dá desconto na farmácia, tal. Olha, e não tem anuidade, tal. E ela disse que as moças com o celular na mão tiraram uma foto dela. Quando ela viu, ela falou, gente, foram aquelas moças que tiraram a minha foto e montaram o contrato dizendo que foi reconhecimento facial. Exatamente. Isso é muito bom. Eu falo isso direto. Inclusive, o negócio da farmácia, que tem até o Ministério Público está investigando desde 2021, que as farmácias estão coletando os dados das pessoas para poder vender para plano de saúde, para aumentar o valor ou barrar de ter plano de saúde. Porque aí quando você vai lá, por exemplo, minha mãe tem problema de pressão. Aí eu vou toda semana e compro remédio de problema de pressão da minha mãe. Só que eu compro no meu CPF para ganhar desconto. A farmácia pega esses meus dados, vende pro plano de saúde. Quando eu vou tentar fazer um plano de saúde, ele já sabe que a minha mãe tem problema, que eu tenho problema de pressão, porque eu tô comprando meu CPF, então eu tenho. E aí esse tipo de coisa tá fazendo os planos de saúde barrar ou não, ó. Não faça o plano de saúde por algum problema. Por quê? Não sei. Algum problema aí que não pode. Então eles estão estudando até hoje, vende os dados. É essa história aí. E o cara acha que não dá pra fazer, filho? Dá pra fazer até reconhecimento facial. Sim. E se tem processo, aconteceu. Sim. Pode ser verdade, mas se tem processo, aconteceu. E o pessoal sempre tem dificuldade, que eles falam sempre pra mim, o que eu vou fazer? Ninguém vai fazer nada. Se tiver meu CPF, paga as minhas contas, não dá pra fazer nada, dá pra fazer empréstimo, fazer contrato, fazer um monte de coisa. Né? Exatamente. Igual aconteceu tirar foto do Facebook, fazer uma montagem como se fosse um selfie, e o perito, inclusive, né, como a gente juntou essa foto, o perito comprovou que aquela foto, né, não foi instantânea. Sim. Que foi realmente tirada de outra galeria e tinha tudo a ver com a nossa... Porque ainda que a gente tenha aprovado, só que tinha um pedido pericial correndo, né? Então, a perícia tinha que ter sido feita. E realmente foi. Foi comprovada. Eu tô vendo aqui, tia, com relação a dar aula, né? A gente tem faculdade de Direito e tal, não sei o quê. Primeiro de tudo, o cara que faz faculdade de Direito, ele não é advogado. Não, ele é bacharel. Ele é bacharel em Direito, né? Bacharel em Direito. As pessoas dizem, eu fiz bacharel em Direito, sou advogado. Não. Ele é bacharel em Direito. Para ele ser advogado, ele tem que fazer a prova e ter a carteirinha da OAB. Tem que fazer a prova da ordem, tem que ser aprovado e receber a carteira da OAB. Senão ele não é advogado. Exatamente. Então, não fala que é advogado. Faz Direito, né?
cursou curso de direito é bacharel em direito. Isso. Advogado só aquele que é aprovado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ah, que Esse maravilha. sim é advogado, exatamente. E aí eu vou perguntar uma coisa com relação à aula. A gente tá vendo inteligência artificial e tal, e depois eu vou conversar com a sua amiga lá, que eu quero Jamile. ver isso aí. Falam que o professor vai deixar de ser... Vai acabar professor porque a inteligência artificial vai dar aula. Mas aí fica muito difícil você dar aula de direito porque depende muito da interpretação das coisas, né? Sim. Porque assim, eu falei pra você que eu posso botar as coisas lá, a inteligência artificial vai me mostrar, mas como é que eu dou aula sem ter Sem ter o interpretação? conhecimento. Não, eu posso até ter o conhecimento, mas falta a interpretação humana da parada pra fazer sentido, né? Porque eu preciso ver os dois lados e tal. É muito difícil, porque eu vejo que tem muitas as aulas de direito, eu vejo muito lá que tem mais aulas que são muito mais legais. Quando é trabalhista, que aí o professor dá vários exemplos de coisas que aconteceram. Quando é penal, criminal, o cara gosta pra caramba. Então eu não consigo botar isso por máquina, né? Não consegue. Você precisa ter interação do ser humano ali pra fazer. Exatamente, vai ter que ter interação. Tem que ter as ideias do ser humano. Exatamente, vai ter que ter as ideias. Não vai ter como a máquina, o robô, não vai ter como substituir a educação. Isso aí eu também concordo. Entendeu? Não vai ter como substituir a educação. O que a gente tem feito aqui é que a gente, não eu, né, mas eu ajudei o Curso em Vídeo, que é o pessoal daqui, que eles criaram um robô no ChatGPT, que esse robô responde as perguntas como se fosse eu. Porque como tem 2 milhões e pouco de inscritos, não tem como eu responder todo mundo. Então eles criaram um robô, que é o Gepeto, que eles colocaram o meu jeito, o jeito de falar, o jeito do Guanabara, dos professores, e aí quando alguém pergunta alguma... O cara assistiu o vídeo, tô com dúvida, ele vai lá nesse bagulho e pergunta assim, no vídeo tal, aula do Alfredo, tal coisa. A inteligência artificial responde como se fosse eu, usando o meu jeito de falar, os maneirismos e tal, direitinho, pra tentar substituir, mas ainda assim não vai ser um professor, né? Ele não vai me dar uma aula. Não, exatamente, vai ter como tirar dúvidas na hora. Não vai ter. O chat até ajuda, mas ainda não é o professor. Não vai ter como substituir. Graças a Deus. Não vai ter. Eu preciso Por ter mais emprego, que gente. o robô avance, ele não vai ter como substituir certas áreas. Não vai. Não vai. Algumas áreas, sim, mas certas áreas, acredito eu, como a educação, entendeu? Como a advocacia, né? Como a medicina. Sim. Né? Então, tem coisas que tem que ser presencial, não vai adiantar. Vai ter que ter a mão humana. Vai ter que ter a mão humana. Quando as faculdades começaram a gravar videoaula para fazer faculdade EAD, todo mundo, não, porque os professores vão perder o emprego, porque estão gravando as aulas, não sei o que não. Gente, mas sempre precisa de atualização. Não, então, o professor, para gravar aula, não dá para mais colocar aquele professor de 1900, porque fica horrível a aula. A gente pega de algumas faculdades que a gente não diz quais. Vai cair no patrocínio. Mas o problema, meu amor, é que aí eu concordo com esse ponto aí de não poder. Porque, por exemplo, o cara grava um curso de... Se bem que direito é bem complicado, né? Porque direito tá sempre trocando. Sim. Mas no caso eu gravo aula de fundamentos de redes. Eu gravo aquela aula, o cara pode usar pra sempre. Ele vai me pagar uma vez. Ele vai usar eternamente. Porque fundamentos não muda. Não, exatamente. Mas aí você tem que entender também que tem públicos presenciais e tem públicos online. Depende, não tem mais. Por exemplo, os caras me perguntam assim, Alfredo, eu quero aula de montagem e manutenção presencial. Não existe. Eu não tenho nenhum lugar aqui do Rio de Janeiro que tenha, por exemplo. Não, porque, por exemplo, vou pegar a minha área, que aí eu tenho propriedade para falar. Pô, português, a gramática tá aí até hoje, não vai mudar. Então, é o que eu tô te falando. Eu contrato você para gravar um vídeo. Mas as abordagens, elas são diferentes. Então, público de pré-vestibular de um jeito, público de pré-militar é outro jeito, dependendo do tipo de militar vai ser de outro jeito. Eu sei, meu amor. Pré-vestibular tem a atualização do próprio pré-vestibular. Então, mas olha só. Então, ele tá dizendo que o seu conteúdo... Eu gravo uma vez. O seu conteúdo... Então, eu vou gravar uma vez, mas sempre vai ter alguma atualização. Então, mas aí... Pra fazer, não na gramática em si, mas em questão. Só, uma turma do EAGE, uma turma de preparatório. Você fica 1 ano dando aula. Eu pago pra você uma vez, você grava e o ano todo eu não tô te pagando. Então, mas... Aí no ano que vem, trocou um negocinho. Eu gravo um vídeo de 5 minutos com você. Você ganha proporcional 5 minutos. E depois eu nunca mais gravo com você. E, por exemplo, gramática do Fundamental 1. Nunca vai mudar. A gramática é igual pra tudo. Então, é isso que eu tô te falando. Fundamental 1 no direito já não tem como. No direito não tem como. Porque o cara aprendeu tudo. O julgamento é hoje, meia hora antes, mudou. Aí, puta, caralho, e como é que faz? Não faz. Exatamente. Quando eu fazia a prova da OAB, estava entrando na vigência do Código de 2002. Né? Entrou na vigência final de fevereiro e a minha prova ia ser em março.
Eu já tinha que estar atualizada. Caiu uma peça, né? Eu lembro muito bem, já era na minha segunda fase, e a peça era uma alteração contratual. E aí não tem o que fazer, tem que saber. É novo, tem que saber, tem que se virar. Entendeu? Eu caio na mesma situação que você, Vanessa. É a mesma situação. A gente vai poder ser substituído. O triste ou feliz é que eu estou substituindo as pessoas. Então tá bom. Porque eu estou gravando os vídeos para substituir as pessoas. Você também poderia. Preguiça tá aí pra isso. Mas olha só, vamos terminar para minha tia poder adiantar a vida dela. Que aí a gente pode chamar ela de novo para vir responder mais coisa. O dia que a Jamile vier, ela vem. Isso aí, o dia que a Jamile vier, você vem. Jamile vem, a Renata. A gente fala com a Renata. A Renata, ela pesquisa na inclusão de pessoas com deficiência. Aí, ó, isso é legal, a Vanessa adora. Eu também, né? É que a Vanessa é bandeira. Ela pesquisa nessa área, está concluindo o mestrado dela nessa área, né? Tem a Dominique, a Ariane pra chamar também. Essas aí são boas que eu queria chamar também. Mas aí, Vanessinha, quer perguntar... Eu ia perguntar 3 pessoas pra indicar. Não, antes dessa tem outra coisa. Qual o momento da sua profissão que você se sentiu uma maravilhosa, assim, você conseguiu resolver uma coisa, você fez alguma coisa, ajudou alguém que você sentiu assim, nossa, hoje eu brilhei. Vou lhe falar, esse processo da prisão desse cidadão, por quê? Ele já com mandado de prisão expedido, ele entrou com um habeas corpus preventivo. Eu entrei, ele pediu uma modificação de cláusula na visitação do filho. Porque como ele estava naquela, às vezes ele ia na quinta, às vezes ele ia na sexta, o que ele fez? Ele pediu para modificar a cláusula da visitação. E eu fui para o fórum feliz da vida, que eu falei, gente, assim, feliz vai ser preso hoje. Quando eu cheguei no corredor, que ele olhou para mim, né? Ele foi e falou assim, tá achando que vai me prender? Eu estou com um HC preventivo. Eu falei, infeliz. E aí ele virou e falou assim para mim, ele bateu nas minhas costas. Mentira! Isso foi em 2008. Isso foi, sabe quando? Fevereiro de 2008. Ele bateu nas minhas costas e falou, advogadazinha, você achou que ia me prender hoje? Aí eu falei assim, não, tá bom, é a minha tristeza. Quando eu fui lá dentro, doutor, ele tem um HC preventivo só para essa audiência. Aí você imagina no dia que eu vejo ele descendo e eu consigo localizar o processo. Corri no juiz aqui da primeira vara de família da Barra e eu conversei com o juiz e falei, excelência, ele já conseguiu o HC preventivo, ele já mudou tudo, a minha chance é essa. E o juiz, não, doutora, mas eu vou expedir agora. Excelência, você não pode expedir 10 para as 18 horas, senão ele tem acesso. Porque não era eletrônico, como é que a gente tinha noção dos processos? Último andamento. Aí, deferido, tipo assim, deferido prisão, só. Se você estava dentro do processo, você conseguia ver aquele mínimo, mas você não conseguia ver a peça, né? Ele estava de olho, então eu lutei com o juiz, eu provei, excelência, essa é a minha única chance. E ele falou, doutor, e o oficial de justiça? Eu resolvo. Doutora, vai precisar da PM. Ele era do batalhão, ele era major, ele já era coronel, não lembro, do batalhão, né? Que era competente naquela área. Eu falei, excelência, por favor, o senhor só dá a ordem, eu resolvo com o oficial e eu resolvo com o batalhão. Eu só quero a ordem de prisão. E aí ele não podia me ver, eu convidei um amigo, né? Aí o oficial de justiça foi muito generoso. Ele falou assim, não, doutor, eu tô vindo na sua guerra, eu vou estar lá no tribunal tal hora assim para cumprir esse mandado. Legal. E falei com o meu amigo, ele falou, não, as viaturas estarão lá. Aí tá bom. E eu coloquei um amigo meu com a foto, o oficial falou, olha, eu quero a foto. E esse meu amigo ficou só aguardando a juíza chamar, porque o oficial queria ter certeza que estava prendendo a pessoa certa. Não queria saber de foto. Aí a juíza chamou, fulano de tal. Ele entrou para a audiência. Na hora que ele entrou, o oficial entrou junto comigo e falou, olha, eu vim cumprir o mandado de prisão. Nossa. Aí meu amigo ligou e eu corri para a porta da vara. E aí, na hora que ele saiu, ao lado dos 2 policiais, eu falei, doutor, um dia é da caça e outro do caçador. Nossa, você falou isso. Esse dia foi marcante. Ai, que delícia. E aí ele entrou na viatura e aí a minha cliente falou o seguinte para mim, Quitéria, nem que ele não pague, mas só esse tchauzinho pagou a conta. Nossa, imagina. E se algum dia uma dessas partes ver esse vídeo, vai saber de quem eu tô falando. Caramba, nossa, aí realmente você... Sim. Até aqui, um vento no cabelo, você... Exatamente. Nossa. Assim, isso foi marcante em relação, né, realmente ter lutado por esse processo, ter tido êxito de uma pessoa. Então, em relação, assim, à profissão de chegar, né, nesse êxito. Agora, em relação... o que dá, assim, muita satisfação no direito? Porque você pega o processo e trata dele como filho, correto? Então, você inicia... Quando você vê aquele filho crescer,
quando você vê a satisfação da pessoa de ver que a justiça funcionou, Uhum. né, e que realmente bateu na porta certa do judiciário e o direito dela foi exercido, o direito dela foi amparado, isso é muito bom no direito. E assim, legal. eu tive assim vários processos que eu já fiz por amor, né? Aham. Não só pelos honorários, Sim. que eu sempre costumo falo para o meu cliente, veja bem, o processo não é da Quitéria, o processo é seu. Principalmente quando tem, né, os colegas entram em contato, vamos fazer acordo, que eu vou explicar, que eu explico tudo. E o que a senhora acha? Olha só, para mim não importa se eu vou ganhar 10 ou 20 mil. Uhum. De repente, esse valor vai resolver sua vida agora. Uhum. Então, o processo é seu. Uhum. Então, assim, eu amo advogar. Tá? Eu advogo há 20 anos, eu sou autônoma. Uhum. Já prestei serviço e presto para algumas empresas, condomínio, mas eu sempre fui autônoma, porque eu tenho a minha filha Renata, tenho a Maria Luísa, eu sempre gostei de participar da vida delas. Uhum. E ser autônomo é melhor. Né? Exatamente, da vida escolar, né? E gosto de participar até hoje, então eu escolhi ser autônoma, mas eu amo advogar, tá? Eu sei que muitas pessoas desacreditam da justiça, Sim. tá? Mas eu quero dizer que a justiça funciona assim, tá? O advogado Pode não funcionar sempre, mas o funciona. advogado tem que lutar, né? E é muito prazeroso. Quando a gente chega Aham. no final do processo, a pessoa fala, poxa, meu direito foi reconhecido. Ah, Isso é legal. muito bom, muito bom. Isso é muito Então, Vanessinha, por hoje, chegamos ao fim. Já contamos uma história legal, escutamos. Pô, agora Legal. finalizou com chave de ouro. essa foi marcante. E acabou. Mais alguma dúvida? Não. Perguntes? Não, eu tenho, mas a deixar gente vai pro perguntar próximo. outro dia. Outro dia. Parte 2. Então, tia, muito obrigado por ter vindo aqui, tá? Eu fico muito feliz de ter separado um tempinho seu para vir aqui. Desculpa aí que atrasou um pouco, mas vocês vão saber por quê, porque vai sair depois, antes. Mas é isso. Né, Vanessinha? Isso. Agradece. Obrigada, tia, por ter vindo. Tirou um tempinho, né? Veio. Mas bem que tá feliz, né? Sim, Tá bem, muito orgulhosa. feliz, muito orgulhosa. Para mim, olha só, foi uma honra tremenda estar aqui com você, meu sobrinho. Você sabe o quanto a titia te ama, do lado da sua esposa. Que Deus continue abençoando o casamento de vocês Amém. e todas as áreas da vida de vocês poderosamente. Muito obrigada por essa honra, tá? Nada. De estar aqui Obrigada a com você, vocês. que é isso. Então, beijo de luz para todos vocês. Obrigado por ter ficado até o final assistindo esse monte de coisa de direito, que já é o segundo aqui que a gente fala direito, outro de LGPD, o direito. E vamos falar mais direito, que vai ter os convidados aqui que a minha tia sugeriu, que são bons para vir aqui e a gente perturbar vocês com isso, beleza? Exato. Tchau, beijos de luz. Tchau, Vanessa. Tchau. Tchau e até mais.